do plano de intervenção do ecossistema local de inovação dos municípios de Piúma e Anchieta. Agradecemos a presença dos empresários locais, das entidades da nossa região, a diretoria do IFES Campus Piúma por nos acolher desta manhã, tão linda, a Univic, Universidade do Vale do Cricaré, em São Mateus. Agradecemos a presença das mestrandas, Graziele Mata, e também da mestranda Lisa Andréia, com os projetos Arte Flores e Biojoias, que está exposta lá atrás, lá no início. O plano de intervenção que será entregue hoje, nesta manhã, à sociedade piumense e anchietense, pretende promover o crescimento, a competitividade e a criação de oportunidades para a nossa região. E para a abertura do evento, convidamos o diretor do IFES, Marcelo Polese, para dar a sua mensagem aí de abertura. Obrigada, Marcelo. Bom dia a todos e todas. Uma satisfação enorme. Gostaria de agradecer toda a equipe do SEBRAE, em Bahia, nossos colegas que estão aqui presentes, nosso prefeito, Paulo Cola. Eu acho que a presença do prefeito aqui demonstra que o setor público municipal tem total interesse no ecossistema de inovação. E todas as outras entidades aqui, Banestes, enfim. Nós, do Campus Piúma e do Instituto Federal, temos como uma das missões de futuro a inovação e o empreendedorismo. Essa é uma pauta política dentro dos institutos federais. Então, se é uma pauta política, quer dizer, e aí não precisa agradecer o espaço é nosso. Quando são pautas positivas como essa, o Campus Piúma ele estará sempre de portas abertas, porque a gente está olhando para o futuro e principalmente olhando para os nossos jovens que estão estudando aqui, para que possam, de certa forma, Cirilo, nosso secretário, vários secretários aqui acompanhando nosso prefeito, de certa forma a gente possa ajudar no desenvolvimento sustentável da nossa região. Não adianta falar de desenvolvimento do mundo se a gente não olhar para onde nós estamos. Isso é muito interessante porque nós já temos vários projetos nascendo aqui no campus que estão caminhando para uma incubação. Projetos maravilhosos que têm grande chance de ganhar escala quando passarem a ser incubados. Então o ecossistema de inovação, ele abrange várias temáticas. Uma delas é ter um núcleo incubador. E uma outra política do Instituto Federal é ter um núcleo incubador. Hoje os institutos federais, o Instituto Federal do Espírito Santo é o top 2 no Brasil dos 41 que existem quando se fala de ecossistema de inovação, de incubação, de patente gerada e de novos negócios. Temos a Cidade da Inovação, foi falado agora há pouco do nosso amigo aqui, vai Antoniado, Teve conversando lá com o nosso reitor, Jardim Pella, que está colocando os dois pés no acelerador com essa pauta. Diante disso, eu acabei de chegar agora, ontem, de uma missão em Portugal, uma semana toda visitando os institutos politécnicos lá. São institutos que têm o DNA como o nosso. São institutos que estão capilarizados, regionalizados com a temática de desenvolvimento sustentável. E eu voltei assim, mais energizado ainda com essa temática, porque isso eles já fazem lá com uma boa maestria. E o mais importante, a gente conseguiu um protocolo de intenções, assinar um protocolo de intenções com alguns institutos politécnicos, e um deles é referência no mundo por Hub Azul, que é outra pauta de futuro, e a gente tem uma possibilidade aqui na nossa microrregião litoral sul, prefeito, de nascer
algo que a gente está estudando desde 2019. O Campus Piúma abriu uma incubadora e não é o Campus Piúma abrir. Não adianta o Campus Piúma abrir uma incubadora se não tiver isso aqui. Tiver parceiros interessados em trazerem problemas para dentro da instituição para conjuntamente a gente tentar achar uma solução. Quem vai achar? Nós. Alunos, professores, sociedade, empresa e colaboradores. E assim é feito lá. Você entra no laboratório lá, está lá Porsche. Você entra no outro laboratório, está lá uma indústria da ração. Então eles estão realmente presentes dentro da academia para tentar solucionar problemas e esses problemas gerarem inovações e empreendedorismo e negócios. E como foi dito aqui, tem que gerar nota fiscal para que a gente possa circular a economia. Então eu queria parabenizar o professor Silvio que está aqui nos ajudando, os professores que estão aqui no campo, servidores, a Fabrício que está aí na comunicação. Nós temos muito a conquistar. E dependendo do Campus Piúma, podem contar com a gente, porque são pautas de extrema importância para o desenvolvimento da nossa região. Olhando, lógico, para a pauta da Agenda 2030 da ONU, como foi todo o estudo que foi feito por toda a equipe que tem trabalhado na nossa região. Então, agradecer também ao governo do estado que tem apoiado, tentado conjuntamente nessas pautas que são de extrema importância. Então, vamos seguir em frente com muito otimismo. E eu costumo dizer, para finalizar, uma frase que eu uso muito aqui, que através de boas parcerias nós conseguimos encontrar soluções inovadoras. Eu acho que é isso e é para isso que nós estamos aqui. Muito obrigado, bom dia de trabalho. Se estamos aqui hoje, a gente deve agradecer a muitas pessoas, né? Desde março, esse grupo vem se reunindo, né? Então, de março a outubro foi uma jornada, né? Então, um grande parceiro dos municípios é o SEBRAE, né? Então, se aqui hoje nós temos Anchieta e Piúma reunidos, tem um motivo, né? Então, nós fizemos a adesão ao programa Cidade Empreendedora, né? Que é um programa do SEBRAE. E esse programa, ele oferta aos municípios várias soluções. Uma das soluções foi a estruturação do ecossistema local de inovação. Então, desde março, nós estamos conversando com academias, com empresários locais, com as prefeituras, com a sociedade civil organizada. Tem alguém aqui de associação? De alguma associação? Alguma cooperativa? Temos aqui empresários? Temos poder público de Anchieta e Piúma, academias, faculdades, universidades, ok. Então, quando se fala em inovação, tem que se pensar nas 4 hélices, né? Não é assim? Poder público, sociedade civil organizada, academias e o setor privado, como o Marcelo acabou de falar, né, Marcelo? Se não tiver investimentos, né, a gente não consegue gerar nota fiscal depois, não é isso? E, para continuar, a gente gostaria de chamar a senhora Cátia Regina de Almeida. Ela é consultora credenciada junto ao SEBRAE nas áreas de inovação, incubadora, parque tecnológico, plano de negócios, planejamento estratégico, agentes locais de inovação. E ela vai apresentar o trabalho que foi desenvolvido desde março até hoje, para vocês entenderem o porquê nós estamos aqui. Por que esses atores locais de Anchieta e Piúma estão aqui hoje? Né? Então, eu convido a Cátia para poder fazer esse nivelamento e apresentar o trabalho que foi desenvolvido. Pessoal, é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês, apresentando esse trabalho que nós fizemos. Na verdade, desde antes do março, nós começamos com as pesquisas, né, esse
fazendo entrevistas com todos os atores aqui da região, tanto do Anchieta quanto de Piúma. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, vendo que o processo está criando, né, que nós temos tudo, né, para que seja um sucesso como está sendo lá em outros municípios. Então, eu vou apresentar aqui para vocês o que foi feito aqui na região rapidamente, tá? De forma bem sucinta, o trabalho todo que foi realizado com os apoios e como que é feito, como que é a metodologia. Então, nós juntamos, né, os dois municípios, Anchieta e Piúma, e eu quero reforçar aqui o seguinte, nós estamos falando, gente, de ecossistema. Reforçando a fala do professor Marcelo, ecossistema não é egossistema. Tá? É muito importante que nós tenhamos isso registrado na cabeça. Ecossistema, olha aí o que é ecossistema. É um conjunto de indivíduos, comunidades, organizações, recursos materiais nossos, por meio de universidades, são as hélices, né? Que nós precisamos. Universidades, governos, institutos de pesquisa, laboratórios, pequenas e grandes empresas, mercado financeiro de uma determinada região. Esses atores fazem o quê? Trabalham de modo coletivo, tá? Não é olhando para o umbigo de cada um. A metodologia não é do SEBRAE, não é da prefeitura, das prefeituras, não é de nenhuma instituição de ensino, é do ecossistema. Eu gosto muito de reforçar isso, porque os ambientes de inovação que começam a dispersar, tá? Que começa cada um querer olhar para o seu próprio umbigo, não vai para frente, gente. Tá? Reforçando muito a fala do professor Marcelo. Nós precisamos de parceiros, de juntar. Não adianta cada um ficar fazendo suas coisas isoladamente. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Então vamos juntar todos os atores, trazer todos os atores em busca de uma finalidade comum. Então eles trabalham, né, de modo coletivo a fim de permitir os fluxos de conhecimento, amparando o desenvolvimento tecnológico e gerando inovação para o mercado. Então nós precisamos disso, desenvolver cada dia mais novas tecnologias e ao mesmo tempo, né, como o Marcelo falou, gerar notas fiscais, que é o que o município tem também, né? Então vamos lá. Então tá aí as hélices, né, do ecossistema, que nós precisamos de todos juntos. O ecossistema ele deve apoiar os vários estágios de desenvolvimento, tá? Que começa desde a descoberta, eu quero empreender, aí tem a ideia, conquistar novos clientes, mercado, escalabilidade e diversificar o negócio. Então nós temos que lembrar o ecossistema como todas as fases de um negócio. E aí é que entram, né, todos os atores, espaço maker, incubadora, aceleradora, venture capital, centro de inovação, parques tecnológicos. Entra todos os atores aí para trabalhar em prol do ecossistema. E aí, o que nós fizemos? Nosso trabalho aqui junto com os atores de Anchieta e Piúma, nós fizemos reuniões de kickoff, foram feitas entrevistas com os atores para identificar o nível de maturidade em que a região se encontra, baseado na inovação, né? E aí fizemos o primeiro workshop, segundo workshop, terceiro workshop, são 3 workshops para validar as informações que nós tínhamos com os atores que estavam envolvidos aqui na região. E aí, inicialmente, nós fizemos a definição dos setores prioritários, baseado no PI do SEBRAE, que identifica o que é que nós temos nos dois municípios, em termos de instituições de ensino e em termos de empresas. Tá? E aí definimos junto, né, que os setores prioritários seriam fabricação de produtos alimentícios, cadeia do agronegócio e saúde. O PI definiu esses 3 setores. E aí, em um dos workshops, com o grupo, com os atores, nós definimos que teria que incluir também turismo. Apesar de não ter saído no BI como prioritário, mas acreditamos que por ser uma informal, né, um pouco informal, e aí nós inserimos como um dos
setores prioritários a serem trabalhados. E aí foi feita a análise, né, do ecossistema e chegamos a este nível de maturidade, 9,4, e baseado naquela planilhazinha ali, está em fase inicial. Tá? Então a ideia é, através do grupo, das reuniões do comitê gestor, que já está formado, já está começaram já algumas atividades, algumas reuniões, e aumentando esse nível de maturidade, tá? Chegarmos à estruturação e desenvolvimento e até lá na frente como consolidado, né? O nível de maturidade já consolidado. E aí definimos dentro do radar da inovação, são essas hélices, né? Ambiente de inovação, programas e ações, políticas públicas, capital e governança. As vertentes que nós trabalhamos na metodologia. E essas três que estão em vermelho foram os que tiveram vertentes que tiveram menor pontuação. Então nós entendemos que seriam as vertentes que nós precisaríamos estar mais trabalhando. Ambientes de inovação, políticas públicas e capital. Isso aí nós definimos os atores. Durante esse trabalho, esse período todo que a Helena falou, nós definimos, foram falados os atores, né, quem seriam os atores da região. Então, na época, nós colocamos diversos atores aí, e isso aí vai ser mudado, pode ser mudado com o tempo, né? Claro. Chegamos também aos pontos fortes e pontos fracos de cada vertente, né, como eu falei, das 6 vertentes, identificamos quais seriam os pontos fortes e os pontos fracos da região, tanto de Anchieta quanto de Piúma. Definimos algumas propostas de estratégias de cada vertente, propostas macro, né, dessas estratégias que precisariam ser reforçadas. E chegamos a um plano de intervenção. Para cada vertente, para cada das 6 vertentes, nós fizemos um plano de intervenção macro, tá? Para definir o que é que nós poderíamos fazer para melhorar aquela população. E mais finalizado aí em azul, tá? São as ações que seriam mais reforçadas a princípio, que a gente não pode sair abraçando o mundo, né? Então nós temos que definir quais ações prioritárias que no começo nós iríamos tratar. E aí foi definido, né? Esse plano de intervenção macro, tá? E isso aí, a ideia é pegar esse plano de intervenção e nas reuniões do comitê gestor, junto com os atores, traçar um plano de ação mais detalhado, baseado nas prioridades que os atores identificarem como prioritárias. E aí foi identificado, né, o plano de intervenção, que a vertente lá em cima, o ambiente de inovação, vertente programas e ações, vertente as ICTIs, né, vertente políticas públicas, vertente capital. Cada vertente dessa, ela tem alguns critérios para identificar o nível de pontuação, o nível de maturidade. Na capital, a gente avalia, por exemplo, né, para vocês terem uma ideia, não ficar totalmente perdido. Não sei se eu rapidinho, mas só para vocês terem uma ideia. Na capital, por exemplo, a gente avalia se as empresas daqui da região, tanto de Anchieta quanto de Piúma, elas têm já aquela cultura de submeter projetos a recursos não reembolsáveis, né? Nós temos, as empresas têm conhecimento de que nós temos órgãos de fomento, né, que ajuda os empresários nos projetos inovadores, dando recursos, né, disponibilizando recursos a fundo perdido. Eu não gosto muito de falar fundo perdido, eu gosto de falar com recurso não reembolsável. Então é isso aí, nessa linha que a gente avaliou cada vertente dessa. E aí tem a governança, né? Também é uma vertente de governança, como que está a governança aqui da região, do ecossistema de inovação. E aí, gente, para essa governança, eu só quero reforçar aqui alguns critérios importantes para que
perca, né, durante as reuniões do comitê gestor. Tá? A governança ela deve ser autônoma para garantir a continuidade das políticas públicas. Tá? Representativa, forte, atuante. Devemos ter pessoas, né, das élites, de todas as élites participando. Nós falamos em 4, mas cada dia está vindo uma nova élite aí. Né? Então a gente tem que ter todos os atores participando. Temos que ter instituição de ensino, representante de instituição de ensino participando das reuniões do comitê gestor. As reuniões do comitê gestor, elas são. É importante que seja mensalmente, que já tenha uma data definida, que ninguém já tenha informado, né, esse grupo, já está em andamento, depois a Helena vai comentar a respeito disso. Mas é muito importante que tenha um envolvimento dos parceiros. Tá? É muito comum começar com gás, depois ir morrendo, e as pessoas irem se afastando, então não pode deixar a peteca cair. Tá? Formada de entidades públicas, privadas, pessoas representando as entidades, né, pessoas comprometidas com o desenvolvimento da região. Tá? Presença de empresas privadas, é muito importante, gente, nós termos também as empresas, empresários participando. Eu acredito que pelo que já tem passado, é um dos gargalos maiores desse projeto da frente. Ter a participação dos empresários participando das reuniões do comitê gestor. Então, é importante vocês trazerem eles nas reuniões. Diversidade, ele tem uma concentração de muitas pessoas na mesma entidade, não adianta aquele oba-oba, né, de várias pessoas na mesma entidade, somente para você estar ali. Nós precisamos de pessoas comprometidas, uma pessoa por entidade, não precisa de mais de uma. Suplente, eu nem gosto muito disso, porque fica um dependendo do outro. Então, nós precisamos de pessoas comprometidas com o desenvolvimento da região. E o raio de atuação, né, dentro das cidades, né, das regiões aqui de Anchieta e Piú. Ok? Então, gente, é isso. Esse foi o trabalho desenvolvido, né, com os atores. Nós tivemos a participação de várias pessoas, de vários atores aqui envolvidos. Foi um trabalho bastante árduo, né, Paula? Porque não foi fácil para juntar as pessoas, trazer as pessoas, e sem as pessoas, sem os atores envolvidos, a gente não conseguia fazer nada. Né? Então o pessoal teve um trabalho muito árduo aí de trazer, participar dos workshops, participar das entrevistas, e foram feitas entrevistas, esse mapeamento, nós chegamos lá ao nível de maturidade de 9,4. Não foi aleatoriamente, nós fizemos a pesquisa com cada um, de acordo com a metodologia, e depois ele foi validado no workshop, presente, no primeiro workshop. Então não foi aleatoriamente, foi definido e validado. Com tudo, o resto do trabalho, o plano de ação, os pontos fortes, os pontos fracos, todos foram validados pelo grupo. Ok? Desejo sucesso aí para vocês e vamos que vamos, né? Juntos desenvolver o ecossistema aqui de Anchieta e de Piú. Ok? Nós queremos agradecer ao jornal ES Notícia, Matéria-Prima, agradecer ao Banestes e ao Sicredi por aquele belo café. Todo mundo tomou café? Bem, né? Estava gostoso, não estava? Então agradecemos muito aí a parceria do Banestes, do Sicredi. E eu gostaria que levantasse a mão quem faz parte do comitê gestor, para que a plenária pudéssemos nos reconhecer aqui. Nós temos aqui a Prefeitura de Anchieta, nós temos a UFES, temos as mestrandas, temos Piúma, Secretaria de Desenvolvimento, quem mais? Sicredi, quem mais está aqui do grupo gestor? Temos Unip, Banestes. Então, hoje o grupo gestor está representado por essas entidades. E como a Kátia bem disse, o nosso grupo gestor está precisando de empresários. Nós estamos com muita gente do poder público, sociedade civil,
Qual é o nome? Instituto FEPES. Instituto FEPES. E a gente está com muito poucas FEPNES. Estamos com pouquíssimas associações cooperativas e pouquíssimos empresários. Então, o ecossistema só vai ter sucesso se as hélices estiverem integradas. Não adianta ter só gente do poder público. Então, hoje, esse evento, FIC Biojoias do IPS. Já tem CNPJ? Ok, projeto do IPS do Biojoias. Então, hoje aqui é um convite para que vocês nos ajudem a detectar atores locais, organizações, cooperativas, empresários importantes dos dois municípios que possam fazer parte desse comitê gestor, senão a gente não vai conseguir avançar. Então é um pedido que a gente faz essa plenária hoje, né, para fortalecer o trabalho. Continuando o que Kátia disse, a próxima reunião do comitê gestor é dia 8 de novembro e a gente sempre faz rodízio, uma vez em Piúma, uma vez em Anchieta. Essa última reunião nossa deste ano, em novembro, dia 8, será em Anchieta. A reunião sempre é de 8 às 10. A gente tenta ser bem pontual, porque todas as pessoas têm muitos compromissos. Então, se aqui alguém souber, puder nos indicar, né, pessoas, encaminha pra gente o nome, que a gente gostaria de, nessa reunião, ter mais pessoas. Nessa reunião, a gente vai planejar 2014 e vamos ter 2014. Nós vamos planejar 2024 e vamos também definir algumas regras. Então é importante que a gente tenha outras representações. Dando continuidade, nós vamos agora falar um pouquinho do nosso grande parceiro, né, que é o SEBRAE. O SEBRAE ele ajuda a construir o futuro das micro e pequenas empresas, aplicando soluções que atendam às necessidades dos negócios, né? A gente agradece muito essa parceria. O SEBRAE atua na educação empreendedora, a formar futuros empreendedores, apoia ambientes favoráveis ao empreendedorismo e a gente quer convidar agora, né, Luiz Toniato, para estar falando um pouquinho, né, sobre o SEBRAE e logo em seguida a gente vai chamar os representantes da Prefeitura de Piúma e de Anchieta para também fazer uma fala e fazermos a entrega oficial, né, do plano de intervenção. Toniato. Bom dia a todos. Mais um território, prefeito Paulo, doutor Marcelo, eu e a gente continua defendendo as mesmas coisas, a gente pode alavancar o desenvolvimento tecnológico e inovação desse país, né, Deus? Bom que a gente ainda esteja insistindo nisso. Tivemos por Latina, tivemos por São Mateus, tivemos por Cachoeiro, tivemos por Aracruz. E é importante a presença de uma liderança do município, né, como o prefeito Paulo está aqui, dando essa outorga, dizendo que isso é uma prioridade. Vou falar rapidamente, boa parte do que eu vou dizer aqui já foi abordado no plano de trabalho que vocês estão recebendo hoje. Essa é uma entrega, né, o SEBRAE está disponibilizando todo mundo dos apoiadores, né? A contribuição, como foi dito, é uma contribuição de várias mãos. Eu quero destacar aqui um pouquinho, muito se falou aqui da dificuldade de trazer empresário. Eu sou, além de ser executivo, eu sou empresário. E empresário só se mobiliza, só se movimenta se ele enxergar valor. Ou seja, por onde nós deveríamos começar? E aí eu quero dar uma sugestão ao comitê gestor. Vocês levantaram aqui as vocações. Eu estava falando com o Marcelo aqui. Eu não estava vendo o turismo, depois a Kátia em seguida já destacou que vocês incluíram o turismo. Foi uma decisão, ao meu ver, correta. Essa região precisa ter isso no radar. Então, além do turismo, vocês disseram que tem vocações aqui, né, nesse território, atividades de atenção à saúde,
fabricação de produtos alimentícios, gastronomia, etc. Porque estava relatando o sucesso que foi no empreendimento aqui, no evento aqui de gastronomia, né? Agricultura, pecuária, né, relacionados aqui, produtos minerais não metálicos, né, energia da marca, atividades satélites ali, pesca e aquicultura, extração de minerais metálicos, eletricidade, gás e outras. Eu incluiria também, tem aqui um trabalho em andamento para a gente desenvolver no Espírito Santo energias renováveis, não só solar, mas também eólica, biomassa e outros, tem vários projetos. Então, para atrair empresários, o que eu iria sugerir ao comitê gestor? Levantem pontos de dor que tem em cada uma dessas locações. Tem problema na pesca? Tem problema no turismo? Tem problema na saúde? Se a gente identificar alguns pontos de dor e convocar os atores para que eles ajudem a resolver esses pontos de dor, você pode estar dando o estímulo inicial para o surgimento de uma startup ou de um projeto que mais à frente pode gerar uma startup. Ele pode se tornar um spin-off, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Okay? Mas destacando assim, comecem uma proposta que enxerga uma coisa que é problema e que precisa de encontrar uma solução. Identificar a força para encontrar a solução em cima de um problema é o primeiro passo que vai atrair gente, principalmente no mundo empresarial. E na sequência, poder ter o que eu chamo do indicador master de todos, que é a nota fiscal. Alguém desenvolveu um produto, alguém desenvolveu uma solução, um serviço, e a sociedade reconhece o valor desse produto e desse serviço e está disposta a comprar. E, portanto, gera nota fiscal, gera emprego, gera desenvolvimento, que vai poder gerar um ciclo virtuoso, porque não há Estado capaz de gerar bem-estar social se não tiver capacidade de investimento. Não é à toa que o Espírito Santo é um Estado diferenciado. Né? Onde eu aponto aqui? Assim, rapidamente, né, todo mundo aqui tem uma noção razoável sobre o papel da inovação, não vou escrever muito sobre isso, tá certo? Mas é o que eu acabei de falar, né? Desenvolvendo soluções criativas para os desafios atuais. Quais são os desafios? O maior papel é esse, identificar desafios. Eu vou falar um pouquinho, aqui pouco se falou sobre os tipos de inovação, né? Nós temos inovação incremental, 98 ou mais das atividades empresariais do Brasil estão concentradas nas micro e pequenas empresas, quase 60% dos empregos, em alguns lugares 80% dos empregos. Você a taxa aqui na região, envolvendo a enchente de Piúma, mas eu sei que é muito alta. Então, é difícil você falar com um pequeno empreendedor que está atrás do balcão, na sua pequena fábrica de confecção, ou na sua pizzaria, ou no seu restaurante, ou na sua pousada, de inovação disruptiva, uma coisa que para ele pode ser um universo muito inalcançável. Ele precisa de inovação incremental, então não esqueçam disso. Tem coisas, tem contribuições a serem dadas com esse papel importante para melhorar o desempenho das micro e pequenas empresas. Pegar aqui um leque importantíssimo de soluções de apoio para ajudar os pequenos negócios. Está aqui o nosso gerente de Bahia, está aqui o nosso time todo, está aqui os nossos consultores de cidades empreendedoras e também do ecossistema local de inovação. Inovação disruptiva. Sempre tem possibilidade de fazer isso. Pode alguém olhar para um setor desse aqui que vocês identificaram como vocacionado e achar que tem uma solução e ninguém nunca pensou nela. Essa pode ser uma coisa disruptiva. Inovação de modelo de negócio. É muito comum o que se chama hoje de pivoteamento de um modelo de negócio. Você está fazendo o seu negócio de uma determinada maneira e repensa o seu negócio. Entra com o Sebrae, pede apoio, né? Busque ajuda no seu ambiente, nos seus correspondentes locais, para rever o seu modelo de negócio. Muitas vezes a solução está dentro do seu próprio negócio. Basta você ter uma análise crítica dele. Inovação em processos, isso é muito comum na indústria. A indústria fabrica de um determinado jeito, às vezes o layout não está muito adequado, o maquinário não está muito adequado, as ferramentas não estão muito adequadas, e vai lá alguém rever o layout dessa pequena fábrica de confecção
construção, ou de material, ou de blocos, ou seja lá o que for, né? E com isso ele consegue ter uma performance, um rendimento, uma produtividade, com redução de custos, com ganhos de competitividade muito importante. Inovação de marketing. Muitas vezes você tem um bom produto, está sentado em cima dele e você não sabe vender. De novo, o Sebrae está aí para te ajudar. Às vezes você está vendendo só no espaço físico e precisa de um apoio para vender também no mundo digital. Precisa aprender a participar de marketplace, por exemplo, que é colocar o seu produto ou o seu serviço dentro de uma plataforma de grande alcance estadual ou nacional. De novo, é preciso olhar para isso aqui. Inovação social. Está na ordem do dia. Isso não tem retorno. Isso veio para ficar. Graças a Deus que veio, né? Para ficar. Então tem muita coisa. O Sebrae está atuando junto às OBS, nós aderimos ao Pacto Global. Estamos desenvolvendo um trabalho consistente nessa área de apoio ao negócio de impacto social. Estamos lá com as pretas, estamos lá com outras atividades, estamos negociando com a CUFA, estamos negociando com outras favelas para a gente desenvolver projetos que contemplem ações, gente, libertárias, no sentido de ajudar as pessoas a se libertarem de alguma dependência, gerando receita para si mesmos, para suas famílias, para seus filhos, que é a ação libertadora. Então, essa inovação social também diz respeito a isso, e é uma temática que precisa estar na ordem do dia, e vocês podem colocar ela também no radar de vocês. Inovação tecnológica, né? É fazer alguma coisa, utilizando alguma coisa com o desenvolvimento tecnológico que você próprio faz, ou que você identifica no parceiro. Inovação organizacional. É muito comum você ter um bom negócio, uma boa organização, uma boa entidade, mas o modelo de organização dela, a governança dela está ruim, atrapalha a organização de funcionar, atrapalha a empresa de funcionar. Então é preciso olhar isso aí também. Inovação aberta. Bom, aí se falou muito aqui sobre as empresas que têm dificuldade de vir. Como é que a gente moveu São Mateus? Vou citar alguns exemplos. São Mateus, Colatina e Aracuruí. A gente conseguiu levar para eles, negociar com essas empresas, identificar quais empresas tem aqui, né, para dizer para eles o que eles gostariam que fosse resolvido. E aí sim, chama um parceiro, que nos leve, é um parceiro para isso, existem outros. Você pode ajudar nesse momento inicial, né, a identificar quais são os pontos de dor que essas empresas teriam. Inovação aberta é isso. Uma empresa ou uma organização coloca um desafio e alguém vai lá e se candidata, tem uma banca para examinar, essa coisa toda. Então, olhem com isso com atenção. E aqui, em especial, spin-off acadêmica. Professor Marcelo, esse é um desafio. Esse é um desafio. Conectar a academia com o mundo de mercado. Você vai agora viu como é que eles fazem lá. Eles interagem o tempo inteiro. É assim nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, em vários países de Israel, que a gente conhece. É assim o tempo inteiro. Como é que a gente se conecta? Então, levar e orientar as pesquisas para que elas ajudem a solucionar problemas que vão virar empresas, startups, o que for, mais à frente, é também um desafio. Então, provocar a academia é um bom negócio para poder gerar negócios sustentáveis através de inovação. E inovação sustentável diz respeito mais a essa parte ambiental. O que nós podemos fazer para resolver problemas ambientais? O Sebrae tem todo ano um concurso chamado Life Awards. O Sebrae tem e foram selecionadas em primeiro lugar duas startups do Espírito Santo, a Actis e a Zero Zone. Nós estamos acompanhando eles agora no maior evento de inovação, um dos maiores do mundo, né, que vai estar em Portugal, no caminho da internacionalização deles. O que a Zero Esgoto faz? Ela tem solução para um prédio, para um hotel, para um restaurante, para uma cidade também, se for modulado, para tratar o esgoto e gerar a contribuição com o impacto ambiental. Ou seja, eles têm uma solução modulada para diversos problemas de esgoto, por exemplo, para resolver esses problemas que são graves hoje
para ninguém despejar esgoto in natura em nenhum ambiente. Né? A vereadora ali tem 5 minutos, eu vou cumprir os 5 minutos. Né? Então, quer dizer, uma pegada. Seguramente nós temos aqui diversos assuntos, não só de restaurantes, projetos nos rios e lagos, com relação à questão do mar, à questão do esgoto. Então tem desafios aqui importantes. Bom, vocês estão hoje estruturando, basicamente, como a Kátia falou aqui, esse primeiro módulo aqui, né, de ambiente de inovação. Vocês vão entrar agora nessa parte dos programas, para onde é que vocês estão apontando as baterias de vocês, as energias de vocês, para poder contribuir com programas de ações efetivos. Como é que vocês vão interagir com os ICPs, fluidos, tem outras academias que podem vir a bordo também. Como é que vocês estão com políticas públicas? O Bahia estava me falando que o Marco Legal de Inovação, por exemplo, não está instituído ainda, mas está no radar, que é um dos próximos passos que vão ser contemplados. É preciso que haja o Marco Legal, porque senão você não vai fazer o processo de estímulo ao surgimento dessas startups. E capital, foi falado aqui da questão do acesso ao capital. O Espírito Santo é um estado privilegiado, que vem evoluindo desde 2003 no seu modelo de gestão. Graças a Deus a gente tem tido 2 governadores, cada um à sua maneira, que tem um espírito público elevadíssimo, né? E nós estamos dando exemplos para o Brasil. Então não falta dinheiro do Espírito Santo, não falta. Não só fundo do Estado, como o Fundo Soberano, destinou 250 milhões lá no BAN, gerido pela TM3, para investir em negócios inovadores, e está sobrando dinheiro porque está faltando negócios inovadores. Então, moçada, vamos ser criativos e vamos gerar negócios inovadores e vamos chegar lá no banco porque tem dinheiro disponível. Fora os outros investidores que tem, como os Estúdios Anjos, outras plataformas de private equity que existem. Então, o Espírito Santo está muito bem nesse panorama. O que nós estamos sendo desafiados é produzir os talentos necessários, outro desafio da academia, produzir os talentos necessários para que a gente tenha cérebros cada vez mais vocacionados e com alto desempenho em programação avançada, em nanotecnologia, biotecnologia, né? Inteligência artificial e entre outros conhecimentos que vão gerar soluções ou incrementais ou disruptivas que vão se transformar em novos modelos de negócio a serem oferecidos para a sociedade. Então, esse é um papel importante que o Espírito Santo está se dedicando, mas precisa avançar muito mais. O outro é uma coisa que está sendo tratada, que aparentemente é indireta, que é essa do turismo. À medida em que a gente continuar avançando em vender cada vez melhor o Espírito Santo como um destino para fazer negócios aqui, para viver aqui, para empreender aqui, para investir, a gente vai trazer cérebros de fora e, somados aos cérebros nossos, faremos um ciclo virtuoso de crescimento que vai fazer com que a gente tenha perenidade no desenvolvimento do Espírito. Todos vocês sabem que nós vamos ter, através da reforma tributária, que vai privilegiar os estados que têm alto consumo, e nós somos um estado pequeno. Nós somos, grosso modo, 2% do PIB, 2% da população, né? E aí? 2% do mercado, a gente faz o quê? Se o imposto vai ser dedicado ao consumo final. Nós somos um mercado pequeno. Qual é o nosso caminho? Não há outro. É um novo ciclo de desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo, que é baseado na inovação e no desenvolvimento tecnológico. Não tem saída. Ou a gente encara esse desafio, enfrenta esse desafio com integridade, com competência, ou a gente vai ficar, a partir de 2030, 2032, com caída de incentivos fiscais, essa coisa toda, a gente vai ficar com um desafio muito grande. Então, assim, rapidamente era isso que eu queria dizer para vocês. Continue contando com o Sebrae. Inovação é assim, né? Pode passar rapidinho.
Mas enfim, isso aqui já foi falado. Todos na noite diversos, mesma ideia. Ação. Uma bateria ruim, né? Então, tá? Pode passar, por favor. Isso, né? Essa atuação convergente, a Cássia já chamou bastante atenção aqui, pode passar. Né? A importância do ecossistema local também já foi decantado aqui em verso e prosa. Vamos lá? Né? Aqui 2 exemplos que eu quero sugerir a vocês. Estudem o ecossistema de Santa Catarina e estudem o ecossistema de Recife, lá no Boa Digital. Estudem esses 2 exemplos. Façam benchmark para a gente não repetir erros que eles já cometeram, né? Ou não cometer novos erros. Esse povo está muito avançado, muito mesmo. Né? A gente, inclusive, está organizando uma outra missão para Santa Catarina e para Recife, para que a gente possa continuar aprendendo um pouquinho mais com eles. Vai passar? Terminando. Ok? Bom, vocês sabem que os 2 municípios... Aliás, no estado do Espírito Santo, deixa eu fazer uma propaganda aqui do SEBRAE. Né? Nós somos o único estado do Brasil que 100% dos municípios estão integrados na cidade empreendedora, professor Paulo. 100%. Não há outro estado no Brasil que tenha 100%. Cada um com seu estágio de maturidade. Uns estão mais avançados, outros estão no meio, outros estão começando. Não importa. Importa que a diretriz está traçada e que nós queremos ter, na somatória dos 78 municípios, um estado cada vez mais empreendedor. Né? Então vocês estão conectados ao eixo 4, que é o eixo dedicado à promoção do ecossistema local de inovação. Né? Vocês têm os apoios dentro dos programas em que a gente tem rubrica orçamentária, que é o Programa de Fortalecimento dos Habitats Promotor de Inovação. Nós estamos fazendo 10 APIs apoiados junto com o programa que a gente tem com a FAP. Isso está em andamento, está sendo entregue. Não deixem de organizar caravanas para o SX 2024. Vocês viram o sucesso que foi o SX 2023 e 2024 será quase o dobro do de 2023. Aliás, a gente tem quase dobrado a cada ano, praticamente dobrado. E não vai ser diferente agora de 2023 para 2024. Estamos fechando um anúncio que a gente vai fazer ainda esse ano, de um pré-lançamento do SX. A gente quer caravanas do Espírito Santo inteiro visitando lá e principalmente com espaço, professor Marcelo, para demonstrar o que estão fazendo e mostrar para a sociedade o que estão fazendo, né? Para estimular outros novos parceiros. Bom, o Catalisa ICT, eu já falei sobre as spin-offs, e o Catalisa Agora, prefeito Paulo, lance desafios da sua prefeitura. Se com certeza você tem problema na área de transformação digital, digitalização dos processos, então lance e acha os maluquinhos aí que vão ajudar a senhora a resolver isso aí com facilidade. Apoio às startups, que eu já também falei, né? E o ecossistema está sendo entregue aqui. Então é isso, muito obrigado, continue contando com o SEBRAE. Gostaria de chamar o nosso anfitrião também, prefeito Paulo, para fazer a sua mensagem. E logo em seguida, o representante do Poder Executivo de Anchieta, a senhora Paula Lousada, que é secretária de Desenvolvimento. Bom dia, você é bem responsável com o tempo. Agradecer a presença de todos, é sempre bom termos aqui, acolher eventos como esse, o IFES, na pessoa do nosso diretor aqui, Marcelo Polese, sempre nos incentivando, motivando a participar de eventos e abrindo as portas e seguindo o que é a vocação do IFES, que é a questão do desenvolvimento da região que contempla Anchieta, Piúma, nessas regiões todas. Paula Lousada, leve ao nosso colega Fabrício Pérez um grande abraço de um povo que, quando optou por solucionar algumas carências no nosso município, a gente não buscou a solução muito longe.
A gente foi ali do lado em Anchieta e implementou soluções aqui, sem querer inventar a roda, sem querer vender o fogo para ninguém. Trouxemos para cá e adaptamos à nossa realidade. É importante a gente entender a vocação que a gente tem, que o nosso município tem e a nossa região tem. E muitas vezes a ciência não basta para a gente reconhecer essas vocações e implementá-las. Tem hora que a gente tem que usar o bom senso, como a gente usou aqui, quando a metodologia, perdoe-me falar, ela falhou no momento em que ela não colocou o turismo como o eixo principal, eu diria, porque não há uma forma mais rápida, inteligente e limpa de você trazer desenvolvimento e riqueza para um lugar que não seja o turismo. Quando a metodologia, que eu penso que deve ser revisada, falha, o bom senso de quem tem pertencimento, né, de quem se acha responsável, se acha parte daqui desse ecossistema e quer, portanto, que ele dê certo, fala um pouco mais alto. Isso não significa que as outras vocações nossas elas têm que ser lá colocadas de lado, pelo contrário, nós temos aqui investimentos importantes no nosso município, na nossa região, que devem ser fomentados. Para finalizar, eu penso que o poder público, nesta realidade, ele tem que servir muito mais como moderador e como agente que integra as partes do que numa visão de paternalismo ao extremo que tem que abraçar e embalar a todos. O que a gente tem que fazer hoje é provocar os vários agentes, cada um na sua valência, cada um na sua vocação e naquilo que ele sabe fazer, para que a gente possa, não existe um termo mais próprio para colocar, como que foi usado por o nosso amigo que nos antecedeu, que é desse círculo virtuoso, que é uma soma, que não é uma soma zero, mas é uma soma que todos vão ganhar. De nossa parte, nós temos aqui uma Secretaria de Desenvolvimento que é integrada a todas as outras secretarias, né? A secretaria que mais se integra às outras, ela está inteiramente à disposição para se associar a pessoas, marcas e experiências de sucesso, para que a gente possa levar o nosso município de Piúma, que é um município de um território pequeno, de um povo pouco numeroso, mas é gigante naquela questão de inovar, de querer coisa boa. Nós somos pequenos, mas nós somos metidos à besta. Nós precisamos do melhor, queremos o melhor e exigimos nada menos do que o melhor para a nossa cidade. Sejam todos bem-vindos e acolhidos. Obrigado. Gostei de Paulo, né? Assim, uma fala muito boa, né? Realmente todos nós merecemos o melhor. Bom dia, trago um abraço. Até eu falei, meu Deus, vou falar de quem hoje? Porque o nosso prefeito é Fabrício, mas ele está afastado, hoje quem está em exercício é o Carlos Baldi. Eu justifico, teve um compromisso, ele estava certo de vir, tanto que eu liguei, mas teve um compromisso de última hora, que é aquilo que ninguém quer que aconteça. Alguém faleceu e era muito próximo, ele teve que ir lá em Duas Vacas, próximo a Olivânia. Mas vamos voltando aqui ao nosso tema. Anchieta tem buscado em todas as ações, a nossa gestão, realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Temos nos esforçado bastante nesse sentido e nós temos uma frase que Fabrício sempre usa, que Anchieta quer se tornar cada vez mais um lugar para se viver, investir e trabalhar. E quem trabalha, quem investe, né, e quem mora são pessoas. Então a gente está buscando a todo tempo, em todas as políticas, cuidar de pessoas, cuidar de gente. Então a gente tem essa pegada muito forte nas pessoas, tanto que nossas ações são bem planejadas. Esse ano nosso grande carro-chefe, que é a Anchieta,
no nosso programa socioeconômico Anchieta Criativa e Empreendedora. Ela tem um foco nas pessoas, nós já passamos pelo foco econômico, passamos pelo foco socioeconômico e hoje nós estamos muito focadas nas pessoas. E por que eu digo isso? Porque nós estamos aqui hoje num momento muito importante, que é uma entrega de uma intervenção, a entrega de um planejamento. Nós temos recebido muitas honrarias, temos conquistado muitos pontos positivos, inclusive pelos próprios títulos que o SEBRAE, né, já nos entregou enquanto prefeitura empreendedora, cidade empreendedora, né? Aí, prefeitura eu acho que eu estou antecipando. Mas o prefeito é empreendedor, mas o que significa? Nós temos planejamento. Planeja, executa e realmente os resultados vêm. Então não será diferente do que nós estamos aqui. Construímos um plano com a nossa consultora Kátia, cedida nesse programa maravilhoso que é o Cidade Empreendedora do SEBRAE. Tivemos, eu acho, a felicidade, Paulo, de nos unir a Piúma. A gente já não sabe hoje aonde começa a Anchieta e termina a Piúma, está cada hora tudo mais próximo, tudo muito junto, e nós temos muitas afinidades, né? Nós também temos uma grande admiração pelo seu mandato, pela sua gestão, e esse abraço a gente traz também, é um retorno que o Fabrício sempre fala, né? Piúma é uma cidade próxima e com proximidades, não é só geográfica. Nós temos sentimentos, nós temos ações que a gente tem. Então esse plano que foi, né, que é um plano de intervenção construído coletivamente. Hoje nós estamos tendo a consultora, agora é a Silvia, que nos acelerou um pouco? Não, ela fala sempre, o grupo tem que seguir o seu ritmo. E no nosso ritmo, no ritmo do grupo, nós estamos fazendo essa entrega muito importante, com parceiros muito importantes. Para que a prefeitura faria sozinha? Não seria essa grandiosidade, com certeza. Essa riqueza de pessoas contribuindo, como que somou todas as instituições parceiras. Eu falo parceira, mas não é que ele seja nosso. Nós somos parte. Hoje em dia, eu nem quero falar muito em participação, que é mais do que fazer parte. Não é assim, professora Márcia? Ela me falava hoje. Então, gente, vai ser o sucesso, porque foi pensado coletivamente. Estamos fazendo essa entrega coletiva para que a gente também faça uma execução conforme tem que ser e merece, para que o que a gente deseja, Piúma cada vez mais e melhor, Anchieta no mesmo rumo, que a gente possa de fato chegar. E eu tenho certeza que hoje é mais um importante passo. Obrigada a todos que têm feito parte dessa caminhada. Agradeço, Toniato, o papel do SEBRAE é muito importante. Assim como o IFES para nós, que é a única instituição nesse momento ainda federal, quem sabe teremos outras, mas temos outras instituições de ensino superior aqui presente, da rede privada, tem a UFES que também, né? Mas não tem um professor que a vida do Anilson foi muito bom para nós, que trouxe, agregou ainda mais, não é isso? Mas nós temos outros parceiros que eu não vou nominar, são muitos, não é isso? São muitos parceiros. E nós vamos chegar aqui e acolá, porque nós queremos esse desenvolvimento para todos. Não podemos nos restringir a apenas um grupo seleto. Quando a gente fala no professor hoje, né? Eu falo todo mundo professor. Sobre o social, a inovação social é isso. Nós queremos inovar, sim, mas não é para meia dúzia de seres humanos, mas que seja social, que todos possam usufruir dos benefícios da inovação. Com trabalho, renda, circulação de riqueza para todos. Beijo. Obrigada. Gostaria de chamar então o Luiz Toniato para fazer a entrega oficial do plano de intervenção do ecossistema local de inovação. Professor Marcelo, Ivaí também, por favor. A UFES também, por favor, professor. Com muita alegria neste momento, né? A gente faz aí a entrega oficial do plano de intervenção do ecossistema local
produzido, né, construído a várias mãos. A gente agradece a todas as pessoas que desde março estão aí caminhando conosco para construir esse planejamento, né? E agora vem um momento crucial, que é colocar esse planejamento em prática. E é por aí que a gente vai precisar da contribuição e da ajuda de todos. Uma salva de palmas para todos nós, né? Obrigada. Por favor, quem quiser ter acesso ao plano, por favor. A gente não trouxe cópias, porque a gente tem que pensar na sustentabilidade, então vocês podem ter acesso ali. Eu já coloquei no grupo gestor também o documento, tá? Bom, dando continuidade, nós vamos convidar agora o senhor Léo, né, Carrareto, que é empreendedor, jornalista, especialista em inovação, futuro e desenvolvimento de negócios, com mais de 20 anos de experiência, pesquisador-chefe do Instituto Futuros, para enriquecer o nosso evento com a palestra Crescimento Regional com Foco em Inovação. Senhor Léo, por favor, seja bem-vindo aqui ao nosso município de Piúma. Muito bom dia, pessoal. Você pode me dar um pouquinho mais de som? Só um pouquinho. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar desse momento que talvez não 100% de certeza, é a coisa mais importante que está acontecendo nessa região no dia de hoje. Nada mais importante está acontecendo hoje nessa região do que essa entrega para o ecossistema. E vocês ouviram falar muito sobre a palavra ecossistema, e o Neto foi até bem didático ao trazer alguns aspectos sobre como funcionou esse trabalho, como foi desenvolvido esse trabalho. E eu gostaria de falar algumas coisas do lado do empreendedor, do lado de quem vive esse ambiente, porque eu sou fruto do ecossistema. E como algumas pessoas no ecossistema de inovação do Espírito Santo falam que eu cheguei quando tudo era mato, eu faço questão de referendar que algumas pessoas, como o professor Arilton, chegaram quando ainda era floresta. Então, se eu cheguei quando tudo era mato, tem gente que chegou antes de mim, e eu sei que essa metáfora nem um pouco ambiental, né? Mas é uma metáfora que a gente usa para explicar, em tempos tão sustentáveis, a gente precisa de uma nova metáfora. Mas hoje eu sou empreendedor e contador de histórias. Eu gosto de dizer que eu sou empreendedor primeiro, ou seja, não confunda com contador de histórias e empreendedor, porque eu vivo algumas coisas como empreendedor e vim aqui conto para você em formato de palestra. Então, quando eu falo de ecossistema, a minha primeira startup, só para vocês terem uma ideia, foi nos anos 2000. A gente nem usava esse nome ainda para startup. 2000 foi quando eu fundei minha primeira empresa, minha primeira startup. E eu gosto de citar sempre que eu tive 0 disciplinas sobre inovação na faculdade. Vocês estão aqui no IFES, um monte de alunos do IFES aí, tudo bem com vocês? Por que vocês escolheram o fundão? Eu preciso perguntar? Vocês têm alguma disciplina de inovação na grade de vocês? Tem? Um de cada vez. Não? Que legal! Vocês estão muito à frente de mim. Vocês são muito bem-aventurados, como diria a Bíblia. Porque eu tive 0 disciplinas sobre inovação, mas eu tive uma disciplina na faculdade, chamada faculdade, vocês vão ter no 3º ano. Isso é muito importante para o ambiente de negócio. Mas eu tive uma disciplina de empreendedorismo que fez toda a diferença na minha vida. E aí, quando eu falei para vocês que eu fundei a minha primeira startup aos 15 anos de idade, eu tinha 15. Eu falei que eu não tinha falado que era 15. Eu acabei de estragar a surpresa. Eu fundei minha primeira startup com 15 anos de idade. Então, o que vocês hoje, alunos do IFES, estão vivendo, provavelmente vai ser um pedaço ou uma força que vai ajudar no futuro de vocês. Provavelmente vocês podem ser empreendedores e estar em uma posição como eu daqui a alguns anos. Mas depois disso eu tive a oportunidade de andar muito por aí, para estudando inovação. Antes eu não sabia o que eu estava fazendo em 2000 era inovação. Essa palavra a gente está usando mais
com mais consistência nos últimos 10, 15 anos. E aí eu tive a oportunidade de conhecer muitos ambientes de inovação, muitos ecossistemas, essa palavra que está permeando o evento todo. Eu conheci praticamente todos os ambientes de negócio do Brasil. Eu estou em turnê pelo Espírito Santo hoje, essa é a terceira cidade nesse mês. Ano que vem eu vou fazer uma turnê um pouco mais acelerada nas regionais do Espírito Santo. Mas eu rodei todos os ambientes de inovação do Brasil. Conversei com empreendedores, conversei com articuladores. E não só do Brasil, eu rodei alguns ambientes de inovação do mundo. Quando a gente fala de inovação, tem algum ambiente, algum nome, algum lugar que vem à cabeça de vocês, em primeiro lugar? Vale do Silício, estava lá semana passada. Eu vou recorrentemente lá 3 a 4 vezes por ano para beber daquela fonte, para entender o que é esse ecossistema. Fui também no ecossistema de Israel, o Toniato estava comigo na viagem, a gente juntou algumas lideranças do Espírito Santo, algumas pessoas que podiam fazer a diferença no Espírito Santo, com todo mundo num ônibus durante 7 dias em Israel para entender como é que é isso, que bicho é esse ecossistema. Eu tive a oportunidade de conhecer o ecossistema de Paris, na França, o ecossistema de outras cidades ao redor do mundo. E aí algumas coisas que eu aprendi nesses movimentos eu vou trazer aqui para vocês hoje. Tive a oportunidade de ver algumas pessoas muito incríveis também. Tive a oportunidade de ver alguns empreendedores como o Elon Musk, aquele doido que todo mundo fica falando do foguete, um vídeo bem de perto. Tive a oportunidade de estudar com alguns papas da inovação, como John Hagel, como o David... alguém já ouviu falar de Design Thinking aqui? Design Thinking, esse é o pai do Design Thinking. Tive a oportunidade de estudar com alguns cátedras, alguns papas da inovação, porque eu parei e falei assim, deixa eu entender isso. Como é que isso funciona? Como é que isso articula? E o que eu vou trazer para vocês aqui hoje começa com esse número. Quem aqui sabe dizer o que esse número quer dizer? O que esse número representa para a gente no contexto do ecossistema de inovação? Um de cada vez. Alguém chuta qualquer coisa. Tudo que a gente tem um dia foi inovação. Tudo que a gente tem um dia foi inovação será? Mais um chute. Muito obrigado, secretária Paula. Mais algum chute? Metas. Pode chutar, tem problema nenhum, tem planeta. Alguém chuta aqui que esse número, ele é muito importante pra gente hoje. Alguém? Dinheiro, potencial de dinheiro. Pessoal, esse é literalmente o número de ideias, de taxa de fracasso de projetos de inovação. Eu começo com um banho de água fria para vocês. Porque se a gente está esperando que toda ideia que a gente vai colocar, agora tem um ecossistema aqui, em Piúma e Anchieta, agora vai. Olha, se você esperar que toda ideia vai dar resultado, a gente está muito errado. Então eu começo com esse dado, que não é para a gente falar assim, então, mas o que a gente está fazendo aqui hoje? Por que a gente está reunido no auditório? A gente fala um monte de coisa, né, Paula? Nós somos 10%. Nós somos, não. Calma que eu vou chegar lá. Por que a gente está reunido aqui hoje? É porque a gente precisa de ainda mais inovação. A gente precisa de mais inovação. O Toniato falou diversas vezes, eu cheguei um pouco atrasado e eu vi a fala dele, o quanto isso é importante. Ele não gosta que eu fale isso publicamente, não, mas eu apelidei ele de arquiteto da inovação porque ele tem feito um trabalho incansável ao fomentar esses ecossistemas, a fazer todo esse trabalho. E aí a gente fala, mas então se 70% a 90% vai falhar, é porque a gente precisa ainda mais. A gente não está falando dessa sala. Se vocês olharem para essa sala, daqui um mês, daqui um ano, e ela estiver minimamente lotada, a gente está fazendo menos do que a gente deve. Você veio botar uma meta, você veio, acabou de lançar, o que você veio falar pra gente? Quando a gente fala de ecossistemas, quando a gente fala de todo esse trabalho de inovação, a gente precisa de densidade. A gente precisa de muita gente falando sobre isso. E aí o nosso papel hoje é o quê? É você sair daqui hoje e falar assim, olha, eu tive um evento de inovação incrível. Se você mora em Anchieta, se você mora em Piúma, assim como eu, você precisa ouvir falar de inovação. Se você, assim como eu, se importa com essa cidade, você precisa ouvir falar de inovação. Todo mundo precisa falar de inovação. A cidade precisa respirar de inovação. A
gente precisa ter isso no nosso DNA. Vocês que estão aqui do IFES, vocês precisam começar a falar isso aqui dentro cada vez mais. O IFES é um celeiro, uma potência para gerar empreendimentos. Mas se a gente precisa então de tanto, eu quero falar para vocês que não existe sucesso e inovação. Não existe forma. Eu vou lá no Vale do Silício para quê? No Vale do Silício tem isso, sabia? No Vale do Silício foi uma consequência de vários acontecimentos. E em Israel teve um pouquinho mais de articulação. Mas esses ambientes não tiveram metade do que a gente está tendo hoje. Não estão tendo o apoio que a gente está tendo. Eu gosto de contar pelo planejamento, como a secretária Paula falou, pelo planejamento. A gente planeja os resultados dele. Então, se a gente está aqui hoje falando de um planejamento, de uma entrega como foi feita, os resultados vêm. E aí, o sucesso não é de quem acerta. O sucesso é de quem aprende mais rápido. Tem uma frase que eu adoro, que eu falo o seguinte: eu nunca erro. Ou eu ganho, nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Esse é o papel da inovação. É a gente aprender mais rápido. É a gente conseguir acertar, fazer o que dá certo mais rápido. Mas quais são as dificuldades que a gente tem para isso? Já que eu vim já com um banho de água fria para vocês, eu vou terminar o banho de água fria. Quais são as dificuldades que a gente tem na inovação? A primeira delas, as maiores delas, né? Falta de governança. Falta de alinhamento. É isso que a gente está fazendo aqui. A gente está se alinhando. Todo mundo aqui, pelo menos, vai saber que agora, Anchieta e Piúma tem uma entrega estruturada de um plano para um ecossistema de inovação. Esse é o primeiro passo que a gente está fazendo aqui hoje. O máximo de pessoas que puderam, mais pessoas foram convidadas, mas nem sempre todos podem vir, mas o máximo de pessoas que puderem saber que isso para a gente é importante estão aqui hoje. O segundo ponto, de baixo para cima, a estratégia fica prejudicada por decisões do dia a dia. E a gente vive uma palavra que é a grande procura dos executivos, das empresas, a grande necessidade dos tempos que a gente está vivendo, que é ambidestria. Eu acho uma palavra horrível, porque a não ser que você quebre o braço, não tem necessidade nenhuma de você saber escrever com as duas mãos. Mas, vai lá, o pessoal usa a palavra ambidestria para falar da necessidade que você tem de articular o hoje e o futuro. O Toniato falou aqui de 2030, de reforma tributária. E aí a pessoa pode falar assim, mas peraí, a rua, o buraco da rua. As pessoas podem pensar isso. Só que já não é mais suficiente nem você tapar o buraco, nem você olhar 2030. Você precisa tapar o buraco olhando 2030. A gente precisa ter essa habilidade, e por isso a gente chama de ambidestria, de construir um futuro enquanto a gente melhora o hoje. Essa é uma das grandes habilidades que nos é exigida. Os gestores públicos são muito exigidos nisso. Porque a gente sabe que tem a necessidade de agradar o cidadão no dia a dia e de construir e deixar um legado para o futuro. Essa é a maior dificuldade das empresas hoje. É uma dificuldade que a gente está vivendo em tempos tão acelerados e turbulentos. Depois vem batalha por recursos. Batalha por recursos. Ora, todo mundo tem essa dificuldade. Depois, talento certo. Nós estamos de propósito. Eu vi o mapa de vocês, achei muito legal. Tem várias instituições de ensino, talvez. Não filma para mim, Silvio, mas eu acho que é a região que tem mais instituições de ensino mapeadas. Obrigado. Talento certo para o desafio, gente para fazer acontecer. Sabe o que acontece lá no Vale do Silício? Você tropeça, tem um programador. Você tropeça, tem um designer. Tem alguém para construir inovação. Regiões, o Toniato falou do Vale do Silício, do Porto Digital, de Florianópolis, são dois outros ambientes que têm talento, gente. Como eu falei, no mapa de vocês, eu acredito, posso, minha lembrança pode estar falhando,
mas eu acho que foi o que eu vi mais instituições de ensino mapeadas. Na fala da Paula foi muito interessante, ela falou assim, ainda a expectativa de mais instituições de ensino aqui, né, Paula? Atrair. Então, talento, para você que é jovem aqui, que fala assim, olha, eu preciso ir para Vitória. Algum de vocês jovens, pode falar, deixa eu olhar. Eu preciso ir para Vitória. Preciso fazer faculdade fora daqui, preciso sair daqui. Você fala, sincera. Quanto mais talento, quanto mais inovação, menos a gente precisa sair do lado da nossa família, de onde a gente gosta, de onde a gente cresceu. E essa foi uma das escolhas que me fez batalhar por esse ecossistema, ser um promotor desse sistema. Vim aqui falar para vocês, faz parte do propósito por isso, pelo desenvolvimento do Espírito Santo, pelo quanto eu acredito no nosso potencial de inovação. Falta de ideias, vender conceito, ou seja, são os menores dos problemas. Ideias com certeza vão surgir muito. Falta de vender internamente o conceito é uma questão da gente saber contar a história. Mas os grandes problemas são esses. E são esses que a gente está falando no plano. Então a gente vai aplicar a inovação enxergando o futuro. O que foi feito aqui foi enxergar um futuro diferente para essa região. A gente conecta com uma estratégia, conecta com um modelo de inovação, conecta tudo isso no plano. Mas onde estão os desafios? Onde estão os pontos de atenção que a gente precisa prestar atenção? Literalmente, quando a gente sai da estratégia para a execução. É agora que começa. Foi lançado o plano. Foi entregue o documento. Vocês acessaram o QR Code? Leiam esse documento. Vejam esse documento. É só o princípio do que tem que acontecer nessa região. É agora que a gente vai acelerar, trabalhar ainda mais esse desenvolvimento. E aí, quando a gente fala de inovação, eu falei de ambidestria, a gente tem um lado criativo, que é, olha, não, a gente está aprendendo, a gente não sabe ainda, não tem receita de bolo, mas a gente tem um lado duro que a gente chama de intolerância e incompetência. Quando a gente fala, isso aqui é literalmente ambidestria. É o hoje e o amanhã e o hoje. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de experimentação. Não, a gente precisa testar, aprender, fazer. Mas existe uma necessidade de disciplina. A gente está falando de segurança psicológica, você criar um ambiente onde as pessoas possam expressar as suas ideias. Mas a gente está falando de franqueza radical, de criticar o que é necessário, de saber o que precisa melhorar. A gente está falando de colaboração, mas a gente está falando de uma extrema responsabilidade individual. E colaboração para muitos ainda é como fazer trabalho de escola. Cada um pega a sua parte, cada um chega no dia, um apresenta. Não é isso, não é colaboração. É literalmente trabalho de escola. Um leva a cartolina, o outro vai falar, o outro faz a pesquisa e o outro escreve. Isso não é colaboração. Aí tem quem só assina. Então a gente está falando de responsabilidade individual. Cada um tem o seu papel. A gente está falando de horizontalidade, que é todo mundo no seu papel, na sua responsabilidade, mas a necessidade premente de uma liderança forte que faça isso acontecer. Quanto mais vocês verem pessoas se engajando nisso, maior é a responsabilidade de fazer acontecer. E aí, por fim, ecossistema é sobre biologia, não negócio. A gente tem uma disciplina chamada biomimética. Biomimética é o estudo de como a natureza impacta os negócios. Se você olhar o carro da Fórmula 1, ele é inspirado no bico do pato. Se você olhar algumas construções, já tem um sistema de iluminação que olha ali como a copa de uma árvore acontece e tal, e faz. Isso é biomimética. Cada vez mais a gente vai buscar respostas dos negócios dentro da natureza. Isso faz parte da sustentabilidade. As próprias embalagens, exatamente. Tem centenas de exemplos excelentes sobre esse entendimento de que a natureza ela deve impactar os negócios. E aí, quando eu falo que ecossistema é sobre biologia e não negócios, o leão, aqui também não é cooperação, não. O leão não vai deixar de comer o coelhinho. Não vai.
mas que tudo isso aconteça de uma forma sustentável. Ah, sim, a biojoia, ela está falando da biojoia que é realmente produzida aqui, né? Exatamente. Não é sobre cooperatividade, não é sobre... A colaboração é diferente. Mas por que tanta gente está falando não só na esfera regional? A gente está falando isso porque, apesar de ser natureza, apesar de ser biologia, ela tem impactado muitos negócios. Por exemplo, a gente está falando do poder do prefixo co. Ecossistema, ele ali fortalece o co, de colaboração, de competição, sem o N de propósito, competição, de coworking. A gente acha que é só um lugar onde a gente vai para fazer uma reunião, mas o coworking tem um negócio que a gente chama da serendipidade, das descobertas que a gente faz naquele espaço quando a gente convive com pessoas que a gente não está acostumado a conviver. O collab, da colaboração, das construções colaborativas, que é diferente da colaboração. O collab hoje é uma expressão quando a gente vai construir, os músicos fazem colaboração assim, quando você tem cocriação, conexão e comunidade. Todas essas palavras estão dentro do contexto de ecossistema. Mas eu quero mostrar para vocês algumas empresas que já entenderam o poder de ecossistema. Quando a gente fala do futuro dos negócios, a gente tem conhecimento que, em geral, alguém transforma em produto ou serviço. Eu sei fazer biojoias. Piuma Biojoias. É você que produz? Uma empreendedora que produz biojoias. Eu sei fazer biojoias. Eu vou lá e transformo isso num produto ou num serviço. Você pode vender personalizado ou você pode vender os dois. Normalmente é este o caminho de um empreendimento. Você tem um conhecimento, você transforma isso num produto ou serviço. Mas existiu um negócio, surgiu um negócio a partir da internet que a gente chama de plataforma. O que são plataformas? O Uber é uma plataforma. Ele junta pessoas que sabem dirigir, que têm veículo, com pessoas que querem se locomover. O iFood, os aplicativos de comida, são outras plataformas. Existe uma plataforma que é forte a questão do artesanato. Existe uma plataforma que provavelmente você usa, chamada Elo7. Elo7 é a maior plataforma de artesanato do Brasil. Uma plataforma que reúne pessoas que querem comprar artesanato com artesãos e artesãs do mundo inteiro. Então, o futuro dos negócios foi evoluindo. Então, hoje a biojoias, ela não precisa se restringir ao ambiente. Ela pode produzir aqui e vender para o mundo através de plataformas. Só que quando a gente fala de ecossistema, a gente está um passo na frente. Por quê? Quando a gente fala de empresas referências em tecnologia, que quebraram como Yahoo, BlackBerry e Nokia, são empresas que eram empresas no modelo produto ou serviço. Tinha um produto, tinha um serviço, ofereciam para as empresas. As empresas que estão triunfando hoje, vencendo hoje, prosperando e crescendo, são as empresas que trabalham no modelo. Você está passando a isso? Pronto. São as empresas que têm o seu próprio ecossistema. O que são empresas com ecossistema? A Apple, que é hoje uma das maiores empresas do mundo, tem um ecossistema de soluções. Ela tem o iPhone, o iPad, ela tem serviços, ela tem um serviço de música. O Google, ele faz parte de um ecossistema chamado Alphabet, que tem lá o Google, o YouTube, o celular Android, que a maior parte dos brasileiros tem. A Amazon é uma loja virtual, mas que 60% da internet do mundo está dentro da Amazon. Isso são ecossistemas. Por isso, essas empresas são tão grandes, essas empresas prosperam, porque elas usam uma estratégia de ecossistema. Só que o futuro, olha aqui, algumas empresas, por exemplo, a Cirela, ela quer criar o seu próprio ecossistema. A Ambev, as grandes empresas hoje, elas estão ansiosas por criar um ecossistema. Quando a gente olha isso e traz para a nossa realidade, o ecossistema de Piuma e Anchieta, é porque este é um modelo
que é imprescindível para prosperar hoje. A gente precisa entender como o negócio se interconecta com o outro, como o negócio potencializa o outro. Mas isso não para. Léo, vocês estão falando aqui do ecossistema de inovação. Eu já vim aqui mostrar o futuro. O futuro é o que a gente chama de sistemas operacionais. Não se preocupe, isso ainda não chegou nem no universo lá do Vale do Silício. Mas o ecossistema ele tem um processo de evolução. O sistema operacional é quando toda a infraestrutura necessária para se nascer um negócio, para se criar um negócio, ele já existe. É algo que para a gente no Brasil é como se a facilidade de criar a Biojoias ela fosse tão simples, se já nascesse com um cliente, já nascesse com forma de pagamento, já nascesse com todas as dificuldades que você tem para empreender hoje. É isso que grandes empresas estão perseguindo hoje. E vai além delas. Mas Léo, por que você traz isso para a gente hoje se a gente está inaugurando o ecossistema ainda? Para mostrar para vocês que a gente não para por aqui. E é por isso que a gente precisa acelerar nesse trabalho que a gente está começando hoje. É por isso que esse primeiro passo hoje é tão importante que a gente continue, que a gente dê prosseguimento a isso. Porque algumas das empresas que estão montando ecossistemas, elas são extremamente valiosas. Vocês já ouviram falar dessa empresa chamada Tencent? Não? Mas já de Shopee, Alibaba, vocês já ouviram falar, né? AliExpress, vocês já ouviram falar. Não, essa daqui é uma empresa só que é dona praticamente de AliExpress, Alibaba, essas empresas que vocês compram tudo da China. Vocês também compram coisa da China aqui? Não, só lá em casa a gente compra coisa da China, né? Mas essa empresa aqui, ela é um sistema operacional que vale mais do que todas essas empresas inovadoras juntas. Isso daqui pra gente mostra que a gente vai medir o que está acontecendo aqui hoje quando a gente visualizar o crescimento do ambiente de negócios em volume de negócios. A gente está hoje no dia 16 de outubro de 2023. Daqui um ano, quanto o nosso ambiente de negócio vai ter crescido? Daqui um ano, a partir do ecossistema de inovação, o quanto a gente vai acelerar a expansão, o progresso, o desenvolvimento da nossa região? Essa é a pergunta que fica para a gente. Para encerrar, eu vou trazer uma visão. Vocês viram um documento. Esse é um material autoral que eu fiz a partir das visitas que eu fiz nesses ecossistemas de inovação. Ah, virei, com certeza. Vou vir com mais calma e virei conhecer sim. No centro de tudo, pessoal, e até por isso vocês viram o esforço de integrar o esforço e o trabalho do Sebrae com isso. No centro de tudo está o empreendedor. No centro de tudo está quem faz acontecer todos os dias. Quem faz Olha, a empreendedora está aqui, ó. Falei que no centro está divulgando a arte dela. Eu divulguei Biojoias também, ela já divulgou arte de flores. Mas no centro de todo o ecossistema estão os empreendedores. E a gente coloca as startups aqui por quê? Porque o resultado de um ecossistema é a movimentação financeira, o volume de negócio, mas quantas novas empresas estão nascendo? O Daniel deve ter falado, porque ele sempre fala. O Espírito Santo, e o Zonilton sabe, também promove isso também com muita força, né? O Espírito Santo tem uma meta de até 2030 de ter 1.000 startups faturando, dando resultado. Não é empresa sendo criada, é 1.000 já faturando. Startup é uma empresa que está nascendo. E é por isso que esse elemento, esse ator, esse animal do nosso ecossistema, esse ser do nosso ecossistema é tão importante. Porque ele é que faz essa roda girar. Quando a gente fala do ecossistema, a gente tem um eixo economia, a gente tem um eixo ambiente. Economia é quando a gente movimenta dinheiro, ambiente é quando a gente movimenta ideias, políticas, estrutura. Quando a
Quando a gente fala dos atores ou de quem faz parte desse ecossistema, a gente tem o governo. Hoje nós estamos aqui representados pelas prefeituras dessa região. A gente tem a educação de base. Nós estamos dentro do IFES, tem aqui terceiro ano, tem ensino médio, ensino médio técnico. Secretário de Educação, todo mundo. A gente tem a necessidade de infraestrutura e tecnologia. Porque se a gente não tiver internet, energia, aparelhagem, transporte, a gente não consegue. A gente tem necessidade de talentos, como o Toniato falou também. A gente tem necessidade de formação de novos talentos. A secretária Paula também falou sobre isso. A gente tem a academia, que é a produção de conhecimento. O IFES está aqui, outras faculdades. Quem aqui representa faculdades ou o eixo de ensino? Ótimo. A gente tem as grandes empresas. E a gente tem incubadoras e aceleradoras, ambientes onde se promove a inovação. E a gente tem investidores e capital. Esses são as espécies. Esses são os animais que habitam no nosso ecossistema. Agora, o mais importante disso é entender o que cada um faz. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente tem que ter conectividade, internet de qualidade disponível, a gente tem que ter transporte, hubs, espaços, serviços, insumos, para que as pessoas possam, até para atrair investidores, atrair negócios. A gente precisa de estrutura. Quando a gente fala de governo, a gente precisa ter todo o apoio para a propriedade intelectual, atração de mentes e recursos, captação de multinacionais, suporte a investimentos, políticas públicas, liderança e estabilidade e liberdade. Quando a gente fala de educação de base, a gente precisa ter mentores. E a gente precisa até mesmo ter um ensino, que aí quando você fala do Vale do Silício, de Israel, são ambientes de educação onde existe uma palavra chamada STEM, que é ciência, tecnologia, economia, artes e matemática. A gente precisa formar essa educação de base nessas novas frentes, que são as frentes que mobilizam o ecossistema. A gente precisa principalmente dessa educação de base que ela celebre os empreendedores. Na educação, a gente tem aí a Base Nacional Curricular, que está em discussão, mas o empreendedorismo ele precisa ser estimulado, mas principalmente a gente precisa trazer e eles ouvirem empreendedores para inspirar a jornada deles. Quando a gente fala de talentos, existe o talento tecnológico, mas o talento empreendedor e até as competências principais, inteligência emocional, a gente precisa desses talentos. Quando a gente fala de academia e pesquisa humana, a gente tem colaboração, transferência de tecnologia, conexão global, microecossistemas que incentivar os empreendedores. E quando a gente fala de grandes empresas, as grandes empresas elas podem adquirir startups, elas podem também trabalhar com Open Innovation, como o Toniato falou. Você pode fomentar o intraempreendedorismo e novas empresas nascerem dentro das grandes empresas. Nos ambientes, a gente tem a questão do ponto de acesso, o espaço, a informação, onde a inovação ela se distribui, onde as pessoas tomam conhecimento. E os investidores e capital, a gente tem várias formas deles participarem dessa inovação com o seu dinheiro. Investimento anjo, investimentos institucionais, bancos do movimento, próprio governo, aqui no Espírito Santo, como o primeiro governo a ter um fundo soberano destinado a investimento em startups. O resumo disso, desse grande ciclo virtuoso, como também já foi falado hoje, é que cada um vai ter o seu papel. A educação de base celebra o empreendedor, o governo cria políticas para isso, a infraestrutura dá acesso, os investidores financiam, as incubadoras, as aceleradoras habilitadas conectam, as grandes empresas compram ou contratam os empreendedores, a academia colabora e os talentos são atraídos, as empresas atraem e são atraídos pelos talentos. Essa é a essência de um ecossistema. Hoje aqui nós temos várias pessoas de vários papéis diferentes nesse mapa. O importante é a gente saber o que eu faço no ecossistema.
melhor você for no seu negócio, no seu papel, melhor o ecossistema. Quanto mais se dedica a isso, melhor, mais o ecossistema cresce. Quanto mais a gente atrai, a gente fala, a gente pesquisa, a gente estuda, a gente se mobiliza para a inovação, melhor o nosso ecossistema. A partir de hoje nós temos consciência sobre esse papel. A partir de hoje nós temos um plano para isso. É importante que, aqui foi parte do meu estudo, né? Vale do Silício, Israel, Florianópolis, em um ambiente que eu gosto muito de contar quando eu venho na palestra. Londrina. Londrina é pouco falado, é pouco badalado no mundo das startups. É o interior do Paraná. É um lugar com 700 mil habitantes, é bem povoado, perto de Vitória, da Grande Vitória. E sozinha ela é responsável por quase 40% das startups do Paraná. Quando a gente fala de Londrina, numa semana acontecem mais de 20, 30 eventos de inovação. Eu trago o exemplo de Londrina sempre, quando eu vou falar de uma cidade interior, uma cidade não metropolitana, para falar que se pode sim promover a inovação. Para falar que o trabalho que está sendo feito aqui, ele vai trazer frutos, sim, como a secretária Paula falou. Para trazer que é possível, não é coisa de Vale do Silício, não é coisa de Israel, é algo possível para todo mundo. Londrina, nosso caso de sucesso da metodologia ali. Não sabia não, mas eu fui lá, eu participei de eventos lá. Inclusive, a gente já trouxe de virtual um coordenador lá que fala do caso de Londrina. Lucas? Não, ele é do Sebrae, pelo Sebrae. Então, ele é Lucas. Ele fala justamente, inclusive, esses indicadores, a quantidade de startup que tinha no início do projeto Eli e o que tem 4 anos depois. Ele apresentou isso em Vila Velha para nós, ele apresentou em São Mateus. Tá vendo, gente? Olha que bacana. O caso Londrina é incrível, é incrível. E prova pra gente que pode dar certo, sim. E aqui a gente fala, ó, a inovação é coordenada, tem uma vocação para a saúde, para a agro, tem diversas faculdades, ou seja, não tem desculpa para a gente não fazer. Por último, eu faço uma pergunta sempre para falar de inovação, comecei falando que tem 70% a 90% de fracasso, eu falo que não tem receita de bolo. Quantos lados tem um dado? Quem falou? 6 dados de um lado, 6 lados de um lado, 6 dados de um lado, 6 lados de um lado? Sim? Então, não. Tem dados de até 100 lados. Estou falando sério, aqui tem dados de 3 lados até lados de 100 dados. 100 lados. O dado é lado. Eu quero falar para vocês, pessoal, é que não tem receita, existe uma alta taxa de fracasso, que faz a gente ter que trabalhar mais, ter mais ideias, mas a nossa inovação aqui ela já está acontecendo. A gente já tem um plano. Então, o nosso dado a gente não precisa comparar com o de ninguém. Porque a gente precisa olhar para o ecossistema de Piúma e Anchieta e fazer o nosso melhor. A gente não precisa olhar para um lado, para o outro, a gente precisa se inspirar com as melhores práticas, para que o nosso dado tenha a quantidade de lados que a gente precisa. Então, nesse cenário, eu queria falar para vocês que o nosso papel agora é transformar todo esse potencial que foi aqui hoje apresentado em potência. Deixar meu agradecimento por estar aqui nesse momento aqui, faz parte do meu propósito, acelerar, contar histórias de inovação para acelerar a inovação. Que bom que eu posso estar aqui para trazer um pouquinho de nada, da inspiração que eu recebi. Ó, o microfone sempre falha quando é para você parar de falar, né? É detalhe. A gente viu que isso é uma tecnologia. Mas muito obrigado por estarem aqui e parabéns para o ambiente de negócio de vocês por essa grande entrega. Grande abraço!